Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa de coordenadora para coordenadora. Eu sou Marcele e neste programa, todas as quintas-feiras, eu converso com uma coordenadora que atua com muita segurança com os professores, uma líder ouro, aluna do método Liderar com Sutileza. E hoje temos uma convidada muito especial, a Laudísia, coordenadora da rede pública, e ela vai contar como que ela superou a insegurança e o medo das reuniões de planejamento, aquela situação desconfortável, e hoje ela tem total domínio nesta reunião, inspira os professores e tem o respeito. E eu tenho certeza que a história da Laudísia vai te inspirar e vai te ajudar na sua reunião de planejamento no começo desse ano letivo. E lembrando que hoje também é uma live especial, porque é a primeira do ano do programa de coordenadora para coordenadora, às quintas-feiras, mas também especial porque é um aquecimento para a jornada da coordenação pedagógica que vai acontecer dia 23, 25 e 27 de janeiro, um evento totalmente gratuito e online para você ter segurança, para lidar com os professores em menos de um mês. Então, se você ainda não se inscreveu no evento, depois da live, não agora, o link está aqui na bio do perfil do Instagram e se você está assistindo pelo Facebook e o YouTube, tem na descrição deste vídeo. Mas agora, deixa eu trazer a Laudísia, que está aqui aguardando para contar como é que ela superou o medo e a insegurança na reunião de planejamento, como ela conseguiu, você também vai conseguir. Deixa eu trazer a Laudísia para a nossa live, que bom que vocês estão aqui. Boa noite, Deise, Vânia. Deixa eu trazer a Laudísia que já está aguardando. Deixa eu mandar aqui o convite. Laudísia vai aparecer na sua tela, tá? Vamos ver se você demora um pouquinho, gente. Paciência aí que às vezes, até chegar o convite para ela não é na mesma hora que eu envio. Peraí. Laudísia, manda um oi aí se você já estiver me vendo, já estiver aqui assistindo com a gente. Já te enviei o convite, vê se aparece aí na sua tela. Vou mandar novamente. Confere aí. Não? Se você estiver aparecendo aí, Laudísia, é só você me mandar um oi aqui, tá? Eu já consigo também, porque eu te enviei, mas não te vi. Eu não sei se você já entrou na live. Enquanto eu vejo a Laudísia aqui aceitando o convite, vamos falar sobre reunião de planejamento. Se você quiser colocar nos comentários aqui qual é a sua dificuldade em relação à reunião de planejamento ou sua dúvida, enquanto a Laudísia acessa, eu já te respondo e te ajudo também, tá bom? Vamos lá, coloquem as dúvidas aí, eu vou enviar novamente para a Laudísia o convite. Boa noite, olá, vocês estão mandando aqui. Eu adoro quando vocês interagem, é muito bom. Ao vivo é muito bom. A interação é tudo. Eu ainda não te vi, Laudísia, confere aí. Bom, mandei para a Laudísia, mas não sei porque ela não está conseguindo acessar. Nada? Mais uma vez. Não? Vou esperar a Laudísia mandar um oi aqui. Se estiver na live, manda um oi aqui, Laudísia, nos comentários, tá? Te mandei o convite, mas não sei se você consegue acessar aí, está aparecendo. Bom, reunião de planejamento, vamos lá? Deixa eu ver aqui comentários de vocês sobre isso. Boa noite, Laudísia, não. O pessoal até mandou aqui querendo entrar na live, ó. Renata tá enviando querendo acessar. Chaves, aqui eu tô vendo você também. Mônica, mas essa live é com a Laudísia, nossa convidada especial. Estou aguardando aqui ela aceitar o nosso convite. Estou sempre acompanhando as dicas de vocês. Sucesso total! Sucesso total é aplicar. E eu e o Carol temos um lema aqui. Quem está há mais tempo já conhece. Disciplina para aprender e coragem para aplicar. Disciplina para aprender e muita coragem, porque aplicando o que você aprende com a gente aqui, certamente você vai ter segurança para lidar com os professores, é ou não é? E enquanto isso, fala para mim, gente, quem está chegando aqui pela primeira vez, coloca número 1. Quem já acompanha o nosso conteúdo há algum tempo, coloca número 2. Vamos aqui interagindo enquanto a Laudísia chega. O que mais? Comentários, vamos lá. Laudísia, nada? Poxa, também aplica as dicas, Deca, que legal. Muito bom. Renata,
Que dica você aplica, Deca? Conta aí nos comentários. Renata, bem-vinda! Bem-vinda, Jaque, chegando agora, preparando aí o conteúdo que a gente está em aquecimento para a Jornada da Coordenação Pedagógica, 23, 25 e 27 de janeiro. Mas aqui é só um esquente, é conteúdo de qualidade, direto ao ponto, sem enrolação, para que você já consiga aplicar na sua coordenação. Já comecei com as rimas, hein, Carol? Tava sentindo falta disso, gente? Tava com saudade já, hein? Número 2, olha lá, o pessoal acompanhando a gente já há algum tempo. Deca, Dias, Guedes, show de bola. Laudízia, cadê você? Vou te mandar o convite de novo, mulher. Vê se aparece na sua tela. Vocês vão conhecer a Laudízia, gente. É uma pessoa muito especial. Tomara que ela consiga entrar aqui. Estou aguardando. Mandei o convite. Mas eu não sei. Não tá chegando para ela ou não tá aparecendo aqui. E aí, Laudízia? Nada? Acompanhando desde novembro, Vânia. Então, você já finalizou o ano com segurança e agora vai começar com segurança. E aí, gente, dúvida, reunião de planejamento, enquanto a Laudízia acessa? Vamos fazer isso. Se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês aqui. O que vocês acham sobre esse tema? Bora? Não vamos perder a viagem, nem meu tempo, nem o de vocês. Muito menos de vocês que valem ouro. Então, enquanto a Laudízia não acessa, eu quero que você me conte qual é a sua dificuldade ou dúvida sobre reunião de planejamento que te gere insegurança, que eu vou te dar algumas estratégias agora. Coloca aí nos comentários que você vai receber uma consultoria gratuita. Aceita? Então, vamos lá. O que acontece com a Laudízia, gente? Pois é, acho que às vezes a conexão também, né? A gente sabe que internet tem disso. Uma vez a gente estava aqui numa live com uma aluna e quando ela ia contar algo, a conexão era interrompida. Quando ela ia contar algo, a internet era interrompida. Teve um dia também que, com uma outra coordenadora, na hora de entrar na live, uma tempestade na cidade, ela não conseguiu. Isso porque a gente fala com várias regiões do Brasil, em contextos diferentes, e isso acontece, é natural, né? A Laudízia aqui, ó. Tô te vendo, Laudízia, aí, ó. Entra, Laudízia, eu vou te mandar de novo o convite, tá? Tô vendo que a Laudízia já tá aqui, gente. Agora que eu acho que ela vai receber novamente, mas vamos lá. Porque ela não tinha entrado ainda. Aí, Laudízia. Certinho? Aceitou meu convite na sua tela? Aê, Laudízia! Só vira pra câmera pra frente, ó. Tem um círculo na frente da sua tela. Aí você toca, vira a câmera pra frente, tipo umas setinhas. Bom, Aê! Que bom que deu certo! certo, que maravilha! Maravilha Boa mesmo, noite. Laudízia. Uhum. Muito bem-vinda, que bom estar aqui com você. E antes de mais nada, e primeiro que tudo, eu quero muito que você se apresente para quem está aqui assistindo. Laudízia Liderouro, aluna do método Liderar Sutileza. E Laudízia, para quem ainda não te conhece, por favor, qual o contexto que você atua, há quanto tempo na coordenação e se você tem segurança para lidar com os professores. Meu nome é Laudízia, eu sou coordenadora em escola pública, né? No ensino fundamental 2. Eu atuo em duas escolas públicas, na José Araújo Neto e na Escola Arthur Alves de Souza, né? Na cidade de Ceabra, na Bahia, há 6 anos. E aprendi a ter segurança, né, para lidar com os meus professores de forma assertiva, utilizando, né, aplicando o método Liderar com Sutileza. Graças a Deus. Incrível, Laudízia. Aí na Bahia, 6 anos na coordenação. Em quanto tempo, com o método Liderar com Sutileza, você conseguiu ter segurança para lidar com os professores? Apenas 1 mês eu consegui. E Laudízia, em 1 mês, o que mudou para você? Como que era a sua prática como professor antes de ser uma líder ouro? A minha prática antes de ser líder ouro era aquele tumulto, aquele apagar incêndio, aquela coisa desorganizada, desorientada, que precisava ver. Era a coordenadora bombeiro, que você fala, só apagando incêndio. E isso da coordenadora bombeira, gente, quem se identifica com a Laudízia? Quem aqui hoje talvez esteja enfrentando isso ou enfrentou muito no ano anterior, que ainda está de férias?
ser uma coordenadora bombeira, só tendo correr o dia inteiro, apagando incêndio e resolvendo problemas. E hoje, Laudísia, como liderou, o que que mudou para você? Praticamente tudo, né? Eu posso falar praticamente tudo, porque sabe aquela firmeza, aquela precisão que a gente precisa, aquele domínio para falar? Eu hoje eu me vejo assim. Depois de conhecer Unidas da Educação, depois de conhecer Marcélia e Carol, hoje eu me sinto assim, firme, segura, para atuar diante da minha equipe. E aquela rotina que era só apagar incêndio, hoje é como? Hoje é tranquila, hoje é calma, graças a Deus. E sabe que a gente fala dessa questão da coordenadora ficar apagando incêndio, assim, é um desgaste muito grande, né, Laudísia? E entre outros problemas que acaba que nós enfrentamos enquanto coordenadoras, quando não somos líderes ouro, além da falta de organização, existem outros problemas no dia a dia que causam insegurança e dificuldade. E o que mais você tinha? Dificuldade e insegurança para lidar com os professores antes de ser uma líder ouro? Reunião de planejamento. Era o meu karma. E conta por quê? Como era isso para você? Qual era a sua dificuldade? Era um tumulto, era a questão mesmo da falta da firmeza, né? Do como agir, do como falar, do como saber responder, do como saber impor, muitas vezes, né? Como fazer aquilo com precisão. Era isso. E Era isso essa que eu questão buscava. de. Então, essas reuniões de planejamento, eu acho bacana a gente contextualizar. Gente, eu só desativei um pouquinho os comentários para vocês poderem ver aquela Laudísia, para não ficar subindo um comentário, mas daqui a pouquinho eu abro novamente para vocês, tá? Laudísia, vamos falar um pouquinho sobre o que é reunião de planejamento, porque tem escolas que podem mudar o nome ser o mesmo, mas a ação ser diferente. Então, para você e na sua realidade, o que eram essas reuniões de planejamento? O que que era feito neste momento? Essas reuniões são os momentos em que nós planejamos as aulas, né? Aqui na Bahia, na minha cidade de Ceabra, a gente planeja na quinzena, 8 horas, né? Na quinzena, de 15 em 15 dias. Então, a gente planeja o que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado nas salas, né? Com os meninos. É isso que nós chamamos de planejamento aqui. Ótimo. Então, é o planejamento das aulas a cada 15 dias que você tinha que fazer com os professores, e isso te dava muita insegurança, você tinha medo, não sabia como se posicionar com os professores, é isso? Muita insegurança, muita falta de firmeza, muito, muito medo. Era medo mesmo, era desespero. Era desespero. Você consegue até lembrar de um fato, uma situação especial que tenha acontecido numa reunião? Como é que foi? Se você puder compartilhar. Omar, foi engraçado que ontem foi formação lá na Secretaria de Educação. Aí eu falando de vocês, falando do método, né? E aí uma professora que eu coordenei, aí ela falando que estava comentando quem me viu antes de quem me vê hoje. Ela pontuando hoje. E aí ela lembrou de um fato na jornada, ela falando que eu cheguei, fiz ali o primeiro momento e depois falei assim, vamos construir o plano. E fui para a secretaria e fiquei um ano lá sem voltar. Aí eu falei assim, para vocês verem o tanto que o método me mudou, o tanto que eu aprendi com o método. E foi Então, você. interessante, eu tinha esquecido disso. E ontem ela lembrando, eu falei, meu Deus do céu, Então, dá desespero só. de como era e qual foi a mudança. Como E, foi a... e lembra de uma situação especial, tipo uma reunião de planejamento que você estava lá, uma situação desafiadora que você enfrentou? Você consegue contar algo sobre isso? Lembra? Omar, eu lembro bem dos conselhos de classe, né? Assim como os planejamentos, né, em si. Eu lembro dos comunicados, na hora de passar comunicado. Marcélia do céu, outro sofrimento, porque era medo de colocar no grupo e eles contra-argumentarem, e aí eu falava, eu vou falar o quê? Né? Não foi nem especificamente nos planejamentos, mas na hora dos comunicados.
E aí eu ficava com medo, eu tinha medo de colocar um comunicado no grupo da escola, no grupo de professor. Eu tinha medo, se eles não aceitarem a minha ideia, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou responder? Porque a gente precisa saber fundamentar aquilo que nós estamos comunicando. Nós temos que ter fundamento, argumento, para provar para eles que aquela ideia que a gente está dando vai fazer a diferença na escola, vai fazer a diferença na sala de aula. E eu ficava com medo, como é que eu vou fazer isso? Hoje não. Hoje, até à noite, se eu quiser colocar um comunicado no grupo, eu me sinto à vontade para fazer isso. E para falar com qualquer um dos meus professores, com qualquer um dos meus professores. Hoje eu Então, sinto à vontade para fazer. e quando você diz assim, eu me sinto à vontade, você se sente confiante e segura para se comunicar com os professores? Muito, 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 muito. Eu não tenho nem mais um temor. Não tenho mais nenhum temor de fazer isso. Com nenhum deles. Eu coordeno 14 professores. Eu coordeno 14 professores. Não tenho medo de falar com nenhum. De falar sobre todo e qualquer assunto com eles. Hoje, Ai, mas isso depois de conhecer o método. Porque eu adorei antes eu não tinha, era desespero. Eu adorei o que você falou, que agora você tem segurança para falar sobre todo e qualquer assunto. E isso faz diferença, porque às vezes tem algum tema na coordenação, que ou na reunião de planejamento, ou até mesmo no dia a dia, a coordenadora fica insegura para abordar. Você lembra de algum assunto que antes você tinha insegurança para falar com o professor na reunião de planejamento e hoje você fala com segurança? Muito. E a insegurança era causada pelo medo da não aceitação deles. Porque você colocar uma ideia, você levar um projeto e eles aceitarem, é uma coisa. Agora, você levar e eles dizerem não, porque eles dizem não, muitos, né? Dizem não, mas não dizem por quê. Não apresentam uma solução para aquilo, uma outra proposta. E aí você tem que ter papo, tem que ter argumento para falar não. Isso vai ser bom por isso, por isso e por isso. Entendeu? Nós precisamos disso. Se nós trabalharmos esse projeto, trabalharmos dessa forma, aplicarmos essa ideia, nós vamos ver os resultados, nós vamos colher os frutos. E eu falei assim, mas eu me sentia presa para fazer isso. E hoje eu faço isso com clareza e com firmeza e com segurança. E sem medo, não tenho medo. E quando eles me contrapõem, eu sei o que falar, eu sei como agir, porque eu não sabia antes. E hoje eu sei. Então, eu posso dizer, Laudísia, que hoje você sabe lidar com a resistência e com as reclamações dos professores? Com As segurança? reclamações, com certeza, com certeza. Eu costumo falar que hoje eu tenho paz. Quando eu vou para um planejamento, quando eu vou para um conselho de classe, quando eu vou para qualquer reunião com eles, eu tenho paz. Porque antes, eu acordava 3 horas da manhã e ficava, meu Deus, não deixa amanhecer logo o dia, deixa demorar mais um pouco para amanhecer. Porque eu tremia, Mar, eu tremia. Eu tremia. E isso não era porque eu não sabia fazer. Era medo de como fazer, da reação deles, entendeu? Deles aceitarem ou não, da aceitação. Aceitava era bom, mas quando não aceitava, para você saber lidar com isso não é fácil. Porque Não é fácil, Laudísia. a gente sabe que sempre tem aquele que vai ao contrário, né? Diz não. Sempre tem aquele que é a oposição. Sim, sempre vai ter em qualquer escola, né? E como você falou, não é fácil. Mas eu acho que, acho não, vou reformular minha frase. Eu tenho certeza que é ainda muito mais difícil para quem não é uma líder ouro, que não é aluna do método Liderar Sutileza, e eu vou explicar. Poderia dar 10 motivos aqui, mas eu vou dar 2 motivos e vou pedir para você também contribuir. Por que que é mais difícil
difícil quando lidar com a resistência nas reuniões de planejamento, no dia a dia com os professores, quando não se é uma liderouro, uma aluna do método Liderar Sutileza. Porque você não tem segurança para abordar, você não sabe como argumentar. E não é por falta de conhecimento, como a Laudísia disse. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu só não sabia como lidar com o professor nessa situação. Então, por você não ter a estratégia para lidar com o professor, mesmo tendo conhecimento, não é suficiente para lidar com a resistência dos professores. Tendo um método, uma forma de lidar com o professor que te dá segurança e sutileza, qualquer que seja o assunto, a resistência, você tira de letra. É ou não é, Laudísia? Isso, com certeza. E eu te falo mais. E muitas vezes o não deles não é porque eles não querem fazer. Talvez é porque eles têm dificuldade. E você também tem que ter essa sabedoria de ajudá-los, né? Só que, Laudísia, antes de você ser liderouro, você tinha essa visão? Não, não. Eu achava, na minha cabeça, é porque eles não queriam fazer, era preguiça, é porque gostava de moleza. Na minha cabeça era isso. Mas com os conhecimentos adquiridos no Midas, hoje eu reconheço isso. E hoje eu tenho essa sensibilidade de perceber isso. O meu professor, antes, eu achava que ele não queria fazer, ou que ele dizia não, é porque ele não queria. E hoje não. Eu procuro aproximar dele para entender qual é o porquê do não dele. O porquê do não. Isso hoje eu consigo fazer. E aí, Laudísia, completando, né, o que eu até falei para vocês agora, anteriormente. Por que que é mais difícil? Eu pergunto para você, Laudísia, por que que é mais difícil para quem não é liderouro, uma coordenadora do método Liderar Sutileza, lidar com a resistência do professor? Por que que é mais difícil? Porque eles não conhecem esses ensinamentos que eu adquiri aqui. A gente não sabe neutralizar as objeções. Eu nem sabia se tinha como fazer isso. Eu não sabia se tinha como fazer isso. Hoje eu sei que existe e sei como fazer. Entendeu? E quem foi que me ensinou? Vocês. Era esse o motivo do meu medo. De chegar lá com uma ideia, com um projeto, com alguma coisa para fazer e falar, não, não vou fazer. Aqueles que eu sei que podem, de alguma forma, fazer isso, eu já converso antes, né? Já apresento antes, já peço a opinião deles. E aí fica mais fácil de quando a gente chegar lá na frente, resolver, né? Encarar a situação. Fica E muito resolver mais fácil. fica mais fácil e também gera uma participação dos professores. A gente está aqui falando de reuniões de planejamento, de outras situações na coordenação, mas me conta uma coisa, Laudísia, como era antes também o relacionamento com os professores e como é agora você tendo segurança para lidar com os professores? Como era o relacionamento e como é hoje, por favor? Você tem certeza que você quer saber? Eu e a galera que está aqui te acompanhando, porque eu sei que cada dificuldade que a gente passa é uma história. Ô, Mar, eu não entrava nem na sala dos professores, eu conversava com eles no pátio. Eu não tinha coragem de, no momento de intervalo, no momento de almoço, se tivesse que entrar, para deparar com todos eles ali na mesa, eu não entrava, não. Eu tinha medo. Ontem, uma professora que eu coordenei, antes do método, ela falou assim, você tinha medo de professor. E era verdade, ela não mentiu, ela não mentiu. Hoje eu chego na escola, antes de entrar na secretaria, eu entro na sala dos professores. E É o como meu você é primeiro recebida? bem, com risos, porque ontem era, antes, eu não sei se era o medo, mas eu enxergava assim, caras e bocas, entendeu? Antes eu ouvia de professor falar assim, nem aparece na sala, nem aparece na sala. Hoje eu recebo convite de professor para entrar na sala. Que lindo. Hoje eu recebo professor, olha aqui o que eu fiz, olha a ideia que eu fiz, olha aqui como ficou legal. Até à noite eles me mandam vídeos dos meninos, né, de uma atividade. Isso antes nunca existiu. E hoje
existe. E como que você se Depois sente? eu me sinto a coordenadora. Eu me sinto a coordenadora. Ah, Que liderou. antes eu mesma me anulava. Antes de conhecer o método, eu me anulava como coordenadora. Eu não conseguia me ver. Eu me via como professora. Agora, como coordenadora, não. Tanto é que até hoje eu me refiro aos alunos assim, ô, Pro, sabe aquilo, Pro? Faça isso, não faça isso, Pro. Vamos tentar fazer de outra forma. Porque eu comecei a coordenação assim, agindo como professora. Porque eu mesma me anulava, mas eu me anulava diante do medo, diante do desespero, diante do não saber agir, do não saber lidar com uma situação. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Antes, como quando um professor me procurava, almejando uma ideia, almejando a solução de algum problema na sala, eu lamentava junto com ele, mas ele voltava sem uma ideia, ele voltava sem um problema, sem uma solução para aquele problema. Hoje não. Ele volta com uma ideia. Quando eu não tenho uma ideia sozinha, eu não consigo ter, eu traço ali, tento procurar ali junto com ele. Mas ele não volta da forma que ele chegou. Que lindo Às isso que você está falando. isso. Mas antes era sempre, não era de vez, era sempre. E agora Era sempre. E é não. comum acontecer, não é? É normal também, não dizia nós, enquanto coordenadoras, não temos todas as respostas. Mas temos que buscar, nos aprimorar e ter segurança para informar e orientar o professor. E o que não pode acontecer é o que você acabou de dizer. É o professor vir e a gente sentar junto ali e só lamentar. E o professor voltar para a sala de aula com problema, que era assim que você acabou de mencionar antes. Mas agora é diferente. Quando o professor vem te trazer um problema, ao invés de lamentar, como você faz? Ô, Mar, e assim, e não tem coisa pior, não tem coisa pior no mundo do que um professor te procurar almejando uma solução, a resolução de alguma coisa, e ele voltar zerado. Tem coisa pior para uma coordenação do que isso? Não tem. Não tem. E foi por isso que eu comecei a correr atrás de alguma coisa que me ajudasse, de alguma coisa que sanasse aquela angústia, porque era uma angústia, eu vivia uma angústia. Eu vivia uma angústia. E eu procurava no Google, meu Deus, eu preciso de alguma coisa para me ajudar. No Facebook tem umas páginas, né, educacionais, no Face, no Instagram. E eu procurando, eu achava coisas legais, mas não era aquilo que eu não era nem que eu queria, é que eu precisava. Aí um dia, navegando pelo Instagram, eu vi uma página lá, um post, Midas da Educação, como lidar com professores resistentes, como ser uma coordenadora segura. E quando eu comecei a ler, eu vi que ele estava falando da jornada do coordenador pedagógico. E lá embaixo tinha uma tarjinha azul com a expressão saiba mais. Ô, bendita hora que eu cliquei nesse Saiba Mais. E lá, clicando nesse Saiba Mais, era para fazer a inscrição para a jornada. E aí eu fiz minha inscrição. Não, eu assisti, né? A inscrição para a jornada, terminando a jornada. Isso. E aí, quando eu fui me inscrever no Midas, no método, ai, meu Deus do céu, eu estou tão precisando de dinheiro. E se eu gastar meu dinheirinho? E não vale nada. Isso é aqueles cursos que a gente compra achando que é a solução de tudo e no fim a gente só vê que gastou dinheiro, que jogou dinheiro fora. E o medo. Mas diante da minha angústia e diante do que eu vi na jornada, eu falei, mas eu vou arriscar, porque pelo que eu vi na jornada é isso que eu estou precisando. É isso que eu estou buscando. E foi que eu fiz. E não foi, graças a Deus, não foi aquela coisa de outros cursos que você jogou dinheiro fora, né? Graças a Deus. Eu nunca quero me desgrudar do Midas da educação. Eu me sinto, eu não sei se eu posso usar essa palavra que eu vou usar, mas eu me sinto nua sem o Midas. Porque eu sei, eu vou para a escola, eu falo assim, eu vou para a escola assim, hoje tem que ver isso,
né? Fazendo a agenda que eu aprendi no Midas, que tem como a gente fazer tudo sem sobrecarregar. Então, assim, eu falo assim, fazendo a minha agenda, tenho que fazer isso, na quinta isso, na sexta, na segunda. Na segunda, nada de coisa importante na segunda, porque segunda acontece tudo e a gente não faz aquilo que é importante. Aí eu falava assim, e se der errado isso aqui? Aí já vem na minha mente, mas se der errado, eu tenho a quem me recorrer. Eu tenho a quem me recorrer. Eu tenho um método que me sustenta. Eu tenho Midas da educação, eu tenho Marcelo, eu tenho Carol como meu alicerce na coordenação. Eu tenho. E deixa eu te falar, quando eu recebi o convite para a coordenação, eu só aceitei porque eu não sabia o que era a coordenação. Eu achava que era como se fosse passar uma tarde na praia, um domingo na praia. Deve ser gostoso assim, né? Quando eu comecei, quando eu comecei, antes de conhecer o Midas, eu falei, meu Deus, se eu soubesse que era isso, eu não teria aceitado, não. Olá, Mas agora, e deixa eu te falar uma coisa. Mas agora jamais eu me recusarei a um convite para coordenação. Porque agora você é uma liderora completa, segura. Sim, E não te fala um negócio. Você falou o seguinte. Você falou assim, nossa, quando eu vi lá a inscrição, participei da jornada da coordenação, que inclusive vai ser agora, dia 23, 25 e 27 de janeiro. A Laudízia participou, então, há um ano atrás, certo, Laudízia? Há um ano atrás do mesmo evento que nós vamos proporcionar agora. 3 meses. Um ano atrás. Ah, olha só. E aí, a Laudízia falou que quando ela se inscreveu no método Liderar Sutileza, você ficou em dúvida, né? Você falou, meu Deus, vou gastar meu dinheiro, e se for mais um curso que só vai me enrolar? E quando você viu que não era isso? Quando foi que transformou isso para você? Qual foi a diferença do método Liderar Sutileza para os cursos que você já tinha investido? Omar, a partir da primeira aula, eu já percebi que eu não tinha mais dúvida. A partir da primeira aula. Porque aquilo que me causava desespero, aquilo que me causava angústia, que era uma tortura para mim, que era uma tortura. Semana de planejamento, Marcélia, meu Deus do céu, era a coisa que eu mais temia. Mas aquilo que para mim era um temor, era uma angústia, da primeira aula eu falei assim, não, mas aqui, eu fazendo assim, como elas estão fazendo, não vai mais ser uma angústia, porque eu vou conseguir, eu vou dar conta. E qual foi a primeira aula, você lembra? Foi justamente a da agenda. A agenda e gestão de planejamento, não foi? De planejar o primeiro bimestre, que a gente fez uma reunião, nós fizemos um mão na massa sobre planejamento para começar o ano, não foi? Foi isso, foi inclusive, Mar, o meu início de ano, antes de conhecer o método, era assim. Eu começava a jornada com a acolhida, já rezando para chegar nos agradecimentos finais. Porque, como eu não tinha segurança, aquele processo da acolhida até o agradecimento final, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou destrinchar isso aqui tudo? Eu pegava a pauta, quando eu peguei a pauta, eu falei, mas como é que vai fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Eu não sabia. Hoje eu sei começar, eu sei que a gente tem que ver, decidir os projetos que vão ser trabalhados, quais serão as temáticas dos projetos, dos trimestres, né? Calendário, tudo isso. Eu sei que a gente tem que passar por tudo isso. Plano de ensino. Eu sei como lidar. Foi o que a ex-professora, quando eu coordenei antes do método, ela falou, você falou que era para a gente falar o plano e sumiu, foi para a secretaria e não votou. E ontem a gente deu risada com isso. Mas eu dei risada porque hoje eu não passo mais por isso que eu dei risada. Mas foi terrível, foram dias terríveis, foram noites sem dormir, foram sábados, domingos e feriados trabalhados, que eu não quero mais saber disso. E não hoje, como vai ser a sua reunião de planejamento já tem data, Laudízia, para acontecer? Ou já vai acontecer quando? Desse ano? No início de março. E como vai ser? Dia 1º. E você está preparada para a sua reunião de planejamento de 2023? Como vai ser?
Já planejei até os sábados letivos, até o que eu vou fazer nos sábados letivos. Para quem rezava para começar e acabar a reunião, você já planejou tudo que precisa? Até o que precisa. E antes, mas eu não tinha tempo nem de planejar o ano corrente, e eu já estou pensando, já estou com planejamento. Hoje a minha amiga falou assim, quando eu falei que eu já sabia o que eu ia fazer nos sábados letivos, ela falou do ano que vem, eu falei sim. Mas tu está falando a verdade, do ano que vem, eu falei do ano que vem. O planejamento dos sábados letivos já está pronto. Meu Deus, parabéns, Laudísia. Que lindo ver a sua aplicabilidade, o seu resultado como líder ouro na organização e inspirando aqui quem está assistindo, mostrando que há como ser diferente. A gente não precisa sofrer para estar na coordenação. Aí, como você disse, perdia noites, acordava de madrugada, já sofrendo com o que ia enfrentar. E como que é a nossa saúde nessa situação? E deixa eu te falar, Laudísia, agora, sendo líder ouro, tendo todas essas transformações na sua prática profissional enquanto coordenadora, o que mudou na sua vida pessoal? Houve uma diferença? Qual foi a diferença que você sentiu? Houve a questão do tempo. Hoje eu tenho mais tempo, porque eu aprendi a organizar as ações, as minhas ações da coordenação. Hoje elas são organizadas, né? Com isso, sobra tempo. Sobra tempo para a família, sobra tempo para um domingo para sair, sobra tempo. Para você ver, antes de conhecer o método, os professores, a direção deu uma viagem para São Francisco do Conde, aqui na Bahia. Um lugar maravilhoso. Eu não fui porque eu tinha que estar cuidando das demandas da escola. Agora eu já estou com minha viagem para um lugar turístico aqui chamado Capão, na Chapada Diamantina. Já está tudo reservado. Só estou esperando o dia para chegar para eu viajar. Ou seja, você não tinha nem lazer na vida pessoal antes por conta da coordenação. E hoje você consegue descansar e viajar, é isso? As minhas férias eram procurando coisa diferente, mas não achava. Não achava. E aí eu lembro do meu supervisor, que ele me elogiava, mas todo mundo não gosta de elogios. Todo mundo gosta. Mas os elogios dele, eu ficava assim um pouco com o pé atrás, porque eu sabia que ele estava me elogiando, mas que eu não estava merecendo aquele elogio dele. Por isso que eu comecei a buscar, eu falei, não, eu não estou merecendo isso, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Eu sabia, e o bom é que eu tinha minha consciência limpa, que eu precisava melhorar. E foi por isso que eu conheci o método, porque por ter minha consciência que eu precisava melhorar, eu comecei a buscar. E buscando, eu encontrei o Midas. Eu encontrei o método Liderar com Sutileza, que é o meu porto seguro, é o meu tudo. E Laudísia, eu falo assim, para as minhas amigas, eu tenho duas fases da minha vida. Antes de conhecer o método Liderar com Sutileza e depois de conhecer o método. São dois. É igual uma mulher quando nunca teve filho. Antes e depois. Então, em uma palavra, Laudísia, a Laudísia coordenadora antes do método Liderar com Sutileza, em uma palavra, a Laudísia hoje uma líder ouro. Antes, desespero e agora paz. Tranquilidade. Você me arrepiou. Paz, né? O quanto a gente precisa de paz e tranquilidade. E o quanto a gente vive no tormento, na angústia e na insegurança. E muitas vezes nos cobrando, como você falou, e até perdida. Deixa eu te fazer uma pergunta, Laudísia. E quando você começou a aplicar estratégias do método Liderar com Sutileza para ter segurança com os professores, você teve alguma dificuldade em aplicar? E como você superou? Eu não tive muita dificuldade, porque conhecendo membros da minha equipe, da forma que eu conhecia, eu sabia que eu não podia levar assim, jogar assim de vez. Eu fui aos pouquinhos, né? Implementando aos pouquinhos, estudando aqui, levando para a escola, aos pouquinhos. E com isso, eles foram pegando, adaptando. Hoje eu já ouço deles falando dessa mudança. Por exemplo, às vezes a Secretaria da Educação nos impõe muitas atribuições, né, nos
sobrecarrega, nós sobrecarregamos os professores e muitos deles reclamavam. A gente não precisa fazer tudo que a SEMEC bota, a gente precisa... Mas eu não tinha segurança para olhar e falar, aceitar o que eles estavam falando, concordar com o que eles estavam falando. Hoje, não. Hoje, quando a SEMEC manda as coisas, eu coloco na balança. Isso aqui vai ajudar meus professores? Vai. Então, vou colocar. Isso aqui não vai caber dentro da realidade da minha escola? Não. Então, deixo aqui. Vamos mudar isso aqui, vamos colocar isso de acordo com a nossa realidade. Mas antes eu não sabia fazer isso. A minha pauta do planejamento dava para 2, 3 planejamentos. Isso não era legal. Os professores reclamavam. Eu tinha consciência da angústia deles com essa sobrecarga, mas eu não tinha a firmeza de parar para ouvi-los e falar, eles têm razão. Porque medo de cobrança da SEMEC, porque hoje não. Hoje, quando eu coloco na balança que isso eu vou levar para os professores, isso não, e se um dia a SEMEC colocou, mas por que não levou isso? Eu vou saber, eu vou ter firmeza e segurança para falar com eles. Eu não levei por conta disso e disso. E antes eu não tinha essa segurança para fazer. E hoje, você atua na rede pública, né? Que você disse, certo? Oi? Você atua na rede pública. Na rede pública. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Mesmo atuando na rede pública, é possível liderar sutileza, aplicar o método e ter segurança para lidar com os professores? O método liderar com sutileza é possível em qualquer escola. Pode ser particular, pode ser pública, qualquer uma. Pode ser em qualquer segmento. Pode ser infantil, pode ser fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, faculdade, qualquer coisa. Pode ser para coordenador, pode ser para professor, pode ser para supervisor, pode ser para secretário de educação, pode ser para tudo. Por que pode ser aplicado em qualquer... Por que pode ser aplicado em qualquer contexto, por qualquer coordenadora? Porque os ensinamentos trazidos, né, pelo Midas, a missão do Midas, do método liderar com sutileza, encaixa direitinho no contexto da educação. Ele casa, é um casamento perfeito. Foi por isso que eu te falei que eu não me arrependi de conhecer o Midas. Porque o Midas não era o que eu estava querendo, era o que eu estava precisando. E é o que muitos coordenadores precisam. O coordenador, feliz de mim, se eu tivesse conhecido Midas no primeiro ano de coordenação. Feliz de mim. O que tem pena que eu conheci diferente? Se você tivesse conhecido no primeiro ano, se você tivesse conhecido o método no primeiro ano de coordenação, o que teria sido diferente para você? Eu não teria sofrido tanto. Eu não teria me angustiado tanto. Eu não teria cometido tantas falhas com os meus professores e, consequentemente, eles com os alunos. Eu teria ajudado mais meus professores. Muito mais. E eu teria melhorado mais a escola, né? Consequentemente, melhorar a escola. E mesmo assim, né, Laudizer, você encontrou o método há mais ou menos há 1 ano e 3 meses, que você falou, já como liderora aqui com a gente, e fez a diferença. Oi? De 2020, dia 9 de setembro de 2021. Você até eu não esqueço. Tem a data? Tenho até a data. Que incrível. E fazendo a diferença na educação, liderando com muita sutileza e com muita segurança. Laudízia, foi incrível conversar com você aqui. Eu vou junto. Se forem para o Japão, eu vou junto. Se vocês... Nós vamos ficar juntos. Mas não fico mais sem, de jeito nenhum. Não? Não, porque o apoio é necessário. E outra, né, Laudízia? Você não tem só o meu apoio da Carol. Você tem o apoio de centenas de líderes ouro do Brasil dentro de um grupo que se ajuda mutuamente. Faz diferença para você hoje, além do meu apoio da Carol, estar dentro de um grupo de coordenadoras comprometidas, as líderes ouro? Ô, Mar,
eu iria falar justamente isso, porque ó, nós temos as aulas da plataforma, nós temos o Mão na Massa ao vivo, nós temos o plantão de dúvida ao vivo toda segunda-feira e o Mão na Massa uma vez por mês. Nós temos o compartilhamento de muitos conhecimentos do Brasil todo pelas colegas coordenadoras do grupo, né? Que tudo isso ajuda. Hoje mesmo, aquela ideia que Sandra colocou lá, né? A Sandra Urbano, para os professores, que ideia maravilhosa. Perfeito, perfeito. E uma vai ajudando ao outro. Nós temos o acalento não só do Midas em si, mas dos colegas coordenadores. Você pode só compartilhar um pouco para quem não está no grupo? Qual foi a ideia da Sandra hoje lá no grupo? Compartilha com quem está assistindo, por favor. Uma colega pediu uma ideia de lembrancinha para os professores. Aí no saquinho, uns docinhos, uns biscoitinhos de nata, com uma xicrinha com o nome personalizado, com o nome do professor. Aí dentro do saquinho transparente, um saquinho transparente com um lacinho, perfeita. Eu achei perfeita. Que como a criança compartilhamos, que contribui na prática um do outro, e isso é frequente lá na comunidade, né? E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes na coordenação nós sentimos sozinha. Não temos a quem recorrer. De um lado o professor, do lado a direção, todos nos cobrando, mas ninguém nos apoiando. Só que aqui, no método Lidera Sutileza, é bem diferente. Laudise, se hoje você fosse começar o ano sem ser líder ouro, sem ter um método para te ajudar, como seria o seu começo do ano letivo? Uma desordem só. Uma desordem só. Uma desordem, porque quando você não tem as técnicas que a gente tem hoje, depois do método, você não sabe se organizar. Aí professor perdido, coordenação perdida, o trabalho não flui, não sai produto final, que a gente não chega ao objetivo, não alcança o objetivo. E eu quero fazer um pedido para quem estiver querendo entrar, conhecer o método, eu quero pedir para vocês conhecerem, tentem, né, conheçam o Liderar com Sutileza. E, assim, não desistam dos seus professores. Quem já é coordenador, que está aqui nessa live, não desista dos seus professores. Se ele disser um não, procura saber o porquê do não dele. Se ele for resistente, aproxima, chama ele para perto, peça opinião para eles, peça ideias para eles, para te ajudar em um projeto, em uma ideia, em um evento, na escolha de uma temática. Peça a opinião dele. Nós aprendemos muito com os professores. Eu aprendo muito com os professores. E eu tenho uma equipe, minha equipe é maravilhosa. Eu não troco minha equipe por nada hoje. Que lindo. Essa mensagem é muito forte, né? Ela diz, não desista do seu professor. Não desista do professor, não desista de fazer a diferença na educação. Lindo, incrível mesmo. A Silvia até comentou aqui, eu achei muito incrível mesmo. E hoje, então você disse assim, olha, se eu não começasse o ano sem ser líder ouro, ia ser uma desordem minha dos professores. Mas hoje, sendo uma líder ouro, coordenadora segura, como é que vai ser o seu início de ano letivo? O meu início de ano letivo vai ser calmo, vai ser tranquilo, vai ser com tudo no lugar, vai ser com todos os conteúdos que a gente precisa, com todas as demandas que a gente precisa. Vai ser traçando metas, vai ser uma beleza. Com fé em Deus, vai ser uma beleza. Pode não ser por outros motivos, mas não é por falta de segurança, não. Por falta de segurança, vai ocorrer perfeitamente. Pode não acontecer por outros motivos, porque que não estejam ao meu alcance, né? Pode ser por isso, mas pela segurança da coordenação, não. Vai correr tudo bem, com fé em Deus. Parabéns, Laudísia. Que lindo. E olha, para quem está desde o começo aqui,
Não é mentira, ó. Não sei se eu consegui enxergar, mas eu fico arrepiado só de lembrar o que ela disse, falou. Eu acordava de madrugada, eu perdi o sono. Eu falei que eu ia ali, não voltei mais para reunião de planejamento. O professor até lembrou disso agora. E você já tem as reuniões planejadas para começar o ano. Vai ser um momento especial que você já organizou até o sábado letivo. E você Então, hoje não se vê se não for na coordenação. Laudísia, parabéns pelo seu comprometimento, pela sua coragem de aplicar, a sua disciplina em aprender. E quero destacar pela humildade de reconhecer o que você precisava aprimorar. Como você disse, não era o que eu queria, era o que eu precisava, porque eu percebi que para lidar com o meu professor não era só o meu conhecimento que era suficiente. não. Parabéns. Linda E assim, a sua Mar, história. é angustiante você olhar para a sua equipe, ver que eles precisavam de você e você não tinha condição de ajudar. Porque Sim. coordenação não dá para brincar de ser coordenador. Não dá para brincar, porque nós temos vidas em nossas mãos. Nós temos vidas de professores, nós temos vidas de alunos, nós temos vidas de famílias, ainda mais nesse contexto pandêmico, né, que eles estão com o emocional destruído, e estão todos, e tudo isso está em nossas mãos. Então não tem como. Aí eu peço, eu vou fazer outro pedido para quem quer entrar nessa função, né? Quem quer assumir essa função, conheçam o método Liderar com Sutileza, se inscrevam, entrem no Midas e façam o que eu fiz ontem. Depois eu quero que você me envie o link para a jornada, que ontem eu falando lá na Secretaria de Educação sobre o método Liderar com Sutileza, e elas pediram para eu enviar o link, e eu preciso enviar o link para um monte lá. Elas Claro, vamos ajudar. ficaram, Vamos ajudar. que legal, que legal. Eu falei, vou enviar, pode deixar que eu vou enviar o link para vocês. Elas ficaram interessadas. Ô, Laudícia, você falou assim, olha, para quem quer ingressar na coordenação, recomendo o método de liderar de sutileza. E para quem já atua há anos na coordenação, precisa liderar de sutileza? Precisa, claro que precisa. Todo mundo precisa do método de liderar com sutileza. Todo mundo. Vai aprimorar, se já é bom, vai aprimorar mais ainda. A gente sempre tem algo que a gente precisa melhorar. E outra coisa, nós estamos num contexto da educação que quem não procurar melhora vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E o método Liderar com Sutileza vai pegar em nossas mãos e não vai deixar isso acontecer. É por isso que eu falo, eu não quero me desgrudar, eu não quero me desgrudar de vocês de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não quero. Nós pegamos na sua mão e na mão de todas as líderes ouro para caminharmos juntos no mundo da educação, fazendo a diferença, lutando pelos nossos, sim, ideais, mas principalmente superando as dificuldades para contribuir na vida do professor e, consequentemente, na vida dos alunos, que, como você bem colocou aqui, a nossa responsabilidade é gigantesca. Então, precisamos, sim, nos aprimorar diariamente, como estamos fazendo aqui. E falando em aprimoramento, lembre-se, você está assistindo Jornada da Coordenação, 23, 25 e 27 de janeiro, Jornada da Coordenação Pedagógica totalmente gratuita para você ter segurança para lidar com seu professor em menos de um mês. E muito em breve você poderá ser uma líder ouro, como a Laudísia, preparada, totalmente capacitada e comprometida para resolver qualquer desafio com o professor. Laudísia, maravilhosa a nossa conversa aqui. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Diga. A nossa função na educação, nós precisamos nos importar. Não dá para brincar de coordenador. Não dá para brincar de ser professor. Porque nós lidamos com vidas. E ingressar no Midas da educação é se importar com o outro. É preocupar com o outro. É pensar no outro. Hoje eu falo isso e falo com propriedade. É importar com o outro. Então, não tenha dúvida, eu garanto, porque eu vivi essa transformação. Eu vivi e continuo vivendo. E como eu não quero me desgrudar, eu vou continuar me transformando. Eu vou continuar vivendo essa transformação. Porque eu não quero desgrudar do método de jeito nenhum.
E que bom que você não quer, porque nós também não queremos que você se desgrude. E segunda-feira eu vou te encontrar no plantão de dúvidas às 19h30, hein? Pronto, pode, estou aqui pronta. O que eu puder Claudita, ajudar, eu estarei aqui para ajudar o muito, Midas, que tanto me muito ajudou, obrigada. que tanto me ajuda, né? Que tanto me ajuda. Ô, Obrigada por Se não abrir. fosse, ó, se não fosse o Midas, eu não estava na coordenação, mas não. É Eu já tinha mesmo. saído, não estava. Eu não estava na coordenação. Eu te falo com toda segurança, eu não estava mais na coordenação. Se não fosse o Midas da Educação, eu não estava. Já pensou desistir de uma missão, de uma carreira? E agora eu não quero mais sair. E não Não quero vai, mais estamos desistir. juntas. Não, não mesmo. Claudízia, muito obrigada. Foi lindo, tá? Conversar com você aqui. Foi lindo demais compartilhar da sua história. Eu tenho certeza que hoje você inspirou muitas coordenadoras deste Brasil que se viram na sua situação, mas que hoje conseguem perceber que pode e deve ser diferente, porque coordenação não é sofrimento, coordenação é ter paz, como Não. você tem. É poder viajar sim nas férias, sem se preocupar. É ser respeitada pelos professores, poder entrar na sala de aula e ser bem recebida. Não olhar de lado, nem com caras e bocas. Parabéns, muito obrigada. Foi É, incrível estar com você aqui. coordenação não é brincadeira. E você vê vidas sendo transformadas por suas mãos é muito gratificante. É uma nobre missão, porque coordenação não é brincadeira. Excelente, acho muito importante a gente fechar com essa reflexão da Laudísia. Estar na coordenação não é brincar. Não podemos levar na brincadeira e nem com insegurança, porque de nós dependem vidas que precisam ser transformadas. Parabéns, Laudísia. Muito obrigada. Até segunda-feira no nosso plantão de dúvidas. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi o nosso primeiro bate-papo de coordenação do ano, edição especial para começar 2023 e mais especial ainda porque é só um esquenta para a jornada da coordenação pedagógica 23, 25 e 27 de janeiro, 3 aulas gratuitas para você ter segurança para lidar com os professores. O link está na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook e aqui na bio do Instagram. Corre, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, porque semana que vem, na segunda-feira, para ser mais específica, dia 10, nós vamos começar, perdão, dia 9 de janeiro, vamos começar as nossas lives de aquecimento diariamente, às 18 horas. E vai ter material exclusivo para quem participar da jornada. Então, corre, se inscreve, garante para você receber os e-mails, os materiais, os temas das lives e já ficar por dentro de tudo. E lembre-se, hein? É só um esquenta. Dia 23 tem muito mais. Tchau, tchau.